Por que o juro no Brasil é tão alto? Vamos começar explicando a diferença entre taxa de juros real e taxa de juros nominal. A taxa de juros nominal é composta da taxa de inflação atual e ou esperada, mais a taxa real de juros, ou seja, juros real igual a 1 mais juros nominal sobre 1 mais inflação. Em 2015 e 2016, a taxa de inflação chegou a atingir 10% ao ano, mas depois caiu rapidamente para os atuais 4,08%. No entanto, o Bacen Copom não acompanhou com a mesma velocidade essa queda abrupta da inflação, com uma redução igual da taxa de juros nominal. A taxa básica de juros, Selic, vem sendo reduzida de forma cautelosa. Por isso, os juros situam-se atualmente a 11,25% ao ano, o que resulta numa taxa real alta de cerca de 7% ao ano, quando comparada com a taxa de inflação de hoje de 4,08% ao ano. Então, por que os juros no Brasil é tão alto? Bem, as principais causas da taxa de juros tão elevadas no Brasil são: 1. Os gastos excessivamente elevados do governo em todos os níveis da administração pública e o consequente endividamento público. 2. A necessidade de atrair capital externo para financiar os déficits contínuos da conta corrente do Brasil e para financiar os investimentos necessários na infraestrutura e no aumento da capacidade produtiva. E 3. As incertezas quanto à evolução da economia e do emprego no Brasil. Agora vamos entender melhor cada uma dessas causas. 1. O governo gasta muito mais do que arrecada em impostos. Para 2017, o déficit público é estimado em 7% do PIB. Parte desse déficit público está relacionado aos juros que o setor público paga sobre suas dívidas, e não a despesas correntes. O déficit precisa de financiamento, que o governo busca nos mercados financeiros no Brasil ou no exterior, geralmente emitindo títulos públicos. Quanto maior a necessidade de poupança, dado o nível de absorção doméstica, maior o juro real a ser pago. A outra alternativa do setor público para financiar seus déficits é imprimir moeda. Porém, o aumento da circulação de dinheiro causado por essa alternativa tende a aumentar a taxa de inflação. E para conter esse aumento da inflação, o Banco Central, o Copom, teria novamente que aumentar a taxa de juros real. 2. O Brasil absorve mais recursos do que gera de renda, gerando saldo negativo em seu conta corrente. Para 2017, esse déficit é estimado em 1 a 2% do PIB, que tem que ser pago com dinheiro vindo de fora do país, ou seja, a moeda estrangeira. A poupança interna do país não gera recursos suficientes para poder arcar com todos os investimentos necessários, ou seja, precisa trazer capital internacional com esse objetivo. Para conseguir atrair investidores de outros países, o Brasil precisa manter uma taxa de juros elevada. A instabilidade política e as consequentes incertezas sobre o futuro da economia brasileira aumentam o risco do Brasil. Como as alternativas existentes para aplicar dinheiro no Brasil são múltiplas e o Brasil compete com numerosos países por esse capital, vê-se obrigado a manter uma taxa de juros real bastante atraente, ou seja, elevada. E 3. A falta de previsibilidade mais clara sobre os rumos da economia, somado aos riscos ainda altos de inadimplência e os frequentes mudanças das regras do jogo por causa de intervenções políticas, ou seja, regras fiscais, regras trabalhistas, tarifas públicas, etc., geram um aumento dos riscos de qualquer aplicação financeira. Como a taxa de juros, além de remunerar o dinheiro aplicado com taxas compatíveis com outras alternativas de utilização do dinheiro disponível, também é um balizador dos riscos iminentes na economia, a taxa de juros se estabelece no nível
tanto mais elevado quanto maior o risco real e percebido do ambiente econômico no Brasil. Este é o chamado risco país ou risco Brasil. E agora, qual o destino do país?